A farsa dos psicólogos, psicanalistas, consteladores, psicoterapeutas, guru coaches, tutores iniciáticos e sacerdotes religiosos. Há muita coisa o que falar sobre isso. E aqui eu vou fazer uma síntese de muitas queixas, né, visões bem objetivas e até ácidas sobre essas profissões ou serviços que às vezes viram desserviço. Há muita coisa para falar. E aqui no canal vamos também usar de PROCON. Somos também ouvidoria. Se quiseres nos comentários aí colocar algum parêntese, né, ou alguma observação sobre, estamos aceitando sugestões, até para temas, né? Participem mais. Por que eu deixei de fora a numerologia, astrologia e oraculismo? Entre elas está a cartomancia. Uma, porque isso aí já foi muito perseguido na Idade Média, mas o que queimaram nas fogueiras da Idade Média? Né, através do poder papal. Mulheres, eles não queimaram cartomantes, nem numerólogos, nem astrólogos. Eram sempre ligados a um combate político. Todo aquele que tinha divergência política parava também na fogueira. No caso dos homens, as mulheres é porque a sua arte, né, ofuscava a importância patriarcal, sendo que os sacerdotes queriam dar a última palavra, eles eram também ciência e justiça. E também vou falar de justiça, né? Acredito que eu não coloquei em pauta. Mas vamos em partes, né? Para você entender que isso aqui não é, sabe, fogo de palha de algum maluco, né, agitador. Nada disso. Nós estamos deixando claro, como a gente deixa claro a questão metafísica, nós temos que falar um pouco também da nossa vida cotidiana, de coisas que passam despercebido e não são consideradas jamais como embuste, como fraude, ok? E tem muito charlatão dentro disso. Tem professores, eu poderia também colocar educação, mas essa educação não dá para mexer agora, né? Que vivem só para final de período, cafezinho, né? Como os serviços públicos, né? Você já sabe como é que é. Não preciso me aprofundar muito aqui. Por isso que eu não coloquei todos os itens nessa lista de irregularidades óbvias, só que não vistas. A gente finge que não vê. Daí vai entrar a questão depois que vocês vão entender quando chegar na justiça. Então, o que está errado com os psicólogos? Em primeiro lugar, eles não podem dar uma opinião, mas eles dão. Se eles não derem nenhuma opinião ou não podem dar, qual é a utilidade deles? Então é um serviço que a gente paga imposto para o governo para manter esse serviço de saúde, que na verdade não traz saúde, porque o psicólogo ele não tem bola de cristal. Ele não lhe conhece. Como psicanalista, eles só estudam casos. Por exemplo, digamos que eu comi banana e me deu constipação. Ou eu tomei uma água, né, sei lá, duvidosa e me produziu desarranjo. Aí eu pegar e vir taxar que isso é comum a todos. Todos que tomaram água de certa região vão ter diarreia. Todos que comerem banana, né, até um fruto muito importante, rico em potássio, cálcio, terão dor de barriga. Então a pessoa, como ela quer fugir da dor, ela está num corpo de dor, mas ela quer fugir da dor, sofrimento. Então ela vai evitar banana, né? Ela vai prejudicar por outro lado o quê? Talvez
a supressão de cálcio que ela tanto precisa para os seus ossos e tudo mais. Então seria a mesma coisa, o psicólogo ele vem com causas, né, de casos, o psicanalista também. E agora moderniza isso e trocamos o nome para constelação familiar. O que seria isso? Um mix, né, uma mescla entre psicologia, que não podia falar muito, e o psicanalista que acha que sabe muito. Só que o psicanalista, ele já vinha com a teoria da fera interna. Isso já vem lá da religião da questão dos pecados, né? Pecados é tropeçar, quer dizer que você não levante. Eu já falei muitas vezes sobre isso. E essas feras internas da psicanálise é uma decantação dos demônios religiosos. Só que agora eles entraram no lugar certo. Eles não deixaram de falar, né? Assim com uma propriedade até, vamos dizer, além teoria. Porque eles desconfiam que realmente tem, mas eles não sabem explicar o que é essa fera interna. Então, na carência disso, agora, né, não resolvendo a fera, cujo esses mesmos são tratadores da ração diária, através da criação, que eles mesmos trouxeram ao mundo como consumismo, consumismo alimenta essa fera. Então, no caso de não ver essa fera, ela ser teórica, né, mas ela é, vamos dizer, intuída, instintivamente, ela é provada, né, naquilo que o homem só exterioriza. Então alimentamos essa fera com a ração diária do consumismo, do ter, do desejar. Eles desejam para você desejar. Vem a constelação familiar, que daí a fera fica esquecida. Agora vamos falar de família. Aí começa a colocar, né, a questão do genoma dentro dessa área para ficar mais científico. Porque a psicanálise e a psicologia, né, estavam meio assim que ficando só no âmbito das opiniões. É como você dar, né, um pitaco. Isso um amigo já faz, um pai, uma mãe, né, até uma curandeira, o sacerdote. Então, para fugir disso, junta essas duas ciências que parecem pseudociências e gera uma coisa moderna. Mas moderno não significa atualizado. Por quê? Continua a psicologia sem se defrontar com a psique, que é a alma, que é ainda né, eles mudaram para psique para ficar mais interessante, né, com retoques da linguagem grega, para ocultar que na verdade eles ainda estão falando daquela alma mítica ou mística da religião. E o psicanalista fala da fera interna, que seria os demônios, demons. O que a escola iniciática também depois vai ser citada, chama de entrelaçados, agregados psíquicos, né? Então ficou fera interna, fica mais assim na selva de pedra, fica mais interessante, né? A gente se encanta em zoológicos. A gente foge dos bichos, mas no zoológico a gente se inclina a eles. Então, moderniza, mas não atualiza. Agora vamos falar de DNA, genoma. Ele fala dos antepassados que já passaram e coloca a causa lá no teu quadravô. Você não tem culpa nenhuma. Para poder, ou por falta de conhecimento, descartar a lei de ação e reação, karma, ou porque sabem e querem tapar de você. Porque daí você vai continuar pagando essa máquina social de funcionar para lhe dizer que a culpa não é você. Para você continuar doente, você continuar errando. Culpa é do meu bisavô, culpa é da minha mulher, culpa é do meu trauma. Veja,
O que é trauma? Digamos que uma criança caia, né? Todas caem. A primeira reação, quem é pai, por isso que eu digo, quem é pai está mais perto do conhecimento divino. Ela olha nos olhos dos pais. Dependendo da sua reação, se você colocar a mão na cabeça, ah meu Deus, e sair correndo, mimar aquela criança, atender muito rapidamente, sem ela assimilar a queda, ela vai chorar antes de você chegar nela. Isso é trauma. É o trauma que esses pseudo-profissionais colocam na sua cabeça. Eles colocam a sua queda como um trauma, daí você vai chorar. E você vai acreditar que realmente você é doente. Só que você não é a doença, você está doente. Você não é o problema, você está com problema. E problemas são esquinas a contornar, como eu já falei em outros vídeos. Então você vai continuar procurando eles. Porque você vai ver que, poxa, já morreu meu tataravô, já passou tudo. Se você tivesse conhecimento holista, né, e um holista ele tem que ter contato direto com o mundo holista para se dizer holista. Por isso que eu não estou comparando psicoterapia, que está aí na lista, com terapias integrativas, alternativas ou complementares. Porque essas ainda, geralmente, são pessoas não ligadas ao academicismo. Então elas são bem mais propensas de ter alguma aptidão, né, metafísica, sensibilidade, mediunidade e unem a isso. Lidam com energias. Por exemplo, o Reiki é um exemplo. O Reiki ele não é médico. Não é uma pauta, né, nem mesmo homeopática. Ela é incisiva, mas numa questão energética. Então é abstrato. Vai ser subjetivo para os que deixem isso aqui tudo objetivo para eles e para a grande massa. Nós vamos chegar lá. Aí temos também, daí não adianta, né? Você não encontra respostas, vai, né, sempre procurar alguma coisa por uma decepção. Você sempre troca de par no relacionamento, ou fica só, por uma decepção. Senão você não troca mais. Aqueles que não se decepcionaram ficam 80 anos juntos. Né? Se desse para ficar unido 80 anos, ainda viver um pouco mais. Porque você teria que ter um tempo solteiro, né, para encontrar alguém, um espaço. Como não é possível, então o que você faz? Você vai para a religião, né? Ou já nasceu na religião, a religião não respondia. E sabe que a religião, ela é uma decatação do imposto romano, virou dízimo. Se você não paga, você vai para o inferno. Na Roma Antiga, você não pagava, você ia para a fogueira. Vejam que é tudo igual. Tanto é que o patrono da igreja fundamentalista era um romano, Constantino. Até esse aí que escreveu a Bíblia da forma que você lê hoje, né? A forma que ele quer que você tenha e leia, né? Saiba. É aquilo ali que ele achou que era importante para você. Então ele fica mastigado. É como pegar uma frase. Você é, três pontinhos, reticências, né? E uma interrogação. Nunca você vai saber quem você é que a frase quer dizer, né? Então não tem nem o sujeito na frase. Até tem o você, mas não tem o adjetivo. Então você é o quê? Né? E essa dúvida que alimenta, que é um mistério que tem também nas iniciáticas, que você se decepciona, né? Decepciona na relação, você vai para o psicólogo. Não dá certo o psicólogo, você vai para o psiquiatra. Se dopa com remédio, o remédio faz mal, você vai para o hospital. Aí você morre. Aí a máfia funerária fica muito feliz, muito obrigado, morra por favor. Né? E se você sobreviver, ainda vai ter a máfia médica e farmacológica para trocar uma droga por outra. Né? Ou trocar o seu vício químico por adrenalina, ou manias, toques, né, por um vício químico. Aí para tirar você de um vício químico, eles te colocam um vício moral, mexe com o seu caráter, eles dão um conselho, né? Tudo é ruim. Aí você fica um pedante chato e começa a tirar cigarro da boca dos outros, né? Capaz até de tirar
e gerar uma queimada. Começa a quebrar copo, esconder bebida. Porque você vê em você, você teme no outro o que você faria na pele do outro. É bem isso. Isso não é explicado nos bastidores, né? Então isso é tudo um ciclo vicioso, gente. Vocês estão percebendo, estão pegando aí o fiozinho, né? O fiozinho da calça, né? Vai aparecer o rabinho, se vocês puxar bem. Vai ver que tem um rabinho escondido. Se puxar o do chapéu, vai aparecer as guampinhas, né? Vai ver que não é bem humano. Tem né, uma ferinha dentro, né? Um bichinho. Que não é bichinho fora, o bichinho está dentro. Só que o psicanalista ele não tem confronto com isso, que também é teor da alma. O psiquiatra também não, né? Porque também tem psique no começo. Psique não é mente, gente. Psique é mente e emoção, alma, né? Corpo mental e astral no esoterismo. E o psicólogo, né? Aquele que estuda a alma. Quando que ele vê a alma? Quando ele dorme? Quando ele morre? Ele nem morreu e nem vê o onirismo como, né, movimentação mecânica da alma. Então, como ele pode ser chamado de psicólogo? Alguém que estuda a psique, que é a alma, que é essa que ele se defronta inconscientemente quando dorme ou quando morre. Só que daí não é mais crença, não é mais no âmbito da crença, então não dá para falar de alma. Então por que psicologia? E outro, essas pessoas são 100% confiáveis no contexto de elas também fizeram psicoterapia, elas também foram tratadas por um psicólogo, elas se defrontaram com seus próprios defeitos, a ponto de anular e agora poder estar neutras para não opinar errado diante dos erros dos outros? É de se pensar. Tudo isso é questionável aqui nesse canal. Justiça. Pacto social não é justiça. Por exemplo, esses serviços são vistos como salutares, como, né, serviço público, auxiliares, até o dia que virar irregular, o dia que a farsa, né, chegar em pauta popular e jurídica, a legislação vai criar leis contra, né? Por exemplo, que é também ainda a lista, né, os guru coaches. Guru coach te ensina que vai te fazer tu emagrecer, vai te curar. É curandeirismo de novo. Daí, né, perseguiram lá o espírita, o Zé alguma coisa lá, né, não me lembro agora. Eu faço questão de não lembrar, gente, sabe para quê? Para vocês saberem que eu não estou aqui falsificando nada, eu não estou aqui decorando, que nem esses letrados que ficam decorando textinho de terceiros de livros de 1000 páginas, para vir falar bonito para você e não dizer nada, ok? Eu quero que você tenha certeza que esse cara só se lembra o que é objetivo para ele e vem dele. Eu não estou decorando texto, ok? Eu nunca fui muito bom em decorar texto na escola, né? E a escola agora é a vida. Então, gente, piadas à parte, aí você se decepciona com todas essas coisas, vai na iniciática, eles dizem que vão te iniciar. Só de você ter se decepcionado e ido buscar alguma coisa, você já é um iniciado. Então eles não vão te iniciar. E graus são setênios na tua vida. Cada 7 anos você perde células, se transforma, chega a um pico aos 40 anos, depois declina. Tá? Isso é iniciação. E a terminação termina onde? Na caixa. Para depois você voltar para o Akasha, que não é, né, a pauta, não está na normativa dos consteladores, que é que eles querem destinar o passado e uma, vamos dizer, uma possibilidade de futuro baseada em cálculos. Mas eles nunca se defrontaram com o que há de graça nisso, que a natureza dá, que são as memórias acásticas, os registros. Não adianta consteladora de Google, né? Que nem eu já contei, tinha pessoa que fazia mapa astral para mim no Google. Eu também faço isso. Só que eu achava que a pessoa tinha uma grade, né, elaborada por ela mesma, própria, que, né, vinha com coisas novas. Não, depois eu vou encontrar no mesmo site as mesmas palavras professadas por aquela pessoa que se passou. Ainda bem que ela não me cobrou.
Gente, engane qualquer pessoa, você tem o direito. Minta, falsifique, né? Mas não cobre por isso. Só isso. Você pode andar com uma melancia nu na Praça da Sé, desde que não ofenda suscetibilidades com ninguém. Tá? Não mije em alguém porque você está nu. E é isso que eles fazem, eles vão mijando regras, normativas, eles só querem moldar o teu comportamento porque tem toda uma razão social, vamos dizer, tem um apêndice ligado lá, gente, naqueles controles que vocês vê como controle e esses, com esses, né, em intercâmbio, né, interface com esses aqui que eu estou citando, que vocês não vê como controle, mas eles te controlam. Para te controlar, continuar incontrolável, para que lá os mais poderosos que esses, que alimentam, né, vamos dizer, o sentido monetário disso, também existir. É uma cadeia, né, é uma escala, é como uma escada. Há que ter, né, um degrau bem abaixo e bem acima. E cada um abaixo sustenta o mais de cima. Senão ninguém sobe. Só que quando tu sobe, eles te derrubam de novo para te subir de novo. E na queda, se você, por exemplo, não viu onde bateu, né, onde bateu a perna, você tem um machucado, vai lá neles e eles vão dizer que não foi numa escada. Eles vão dizer que foi alguém que te chutou. Foi um chute do passado, né? Ou é uma doença, né, que pode se agravar no futuro. Eles não vê as causas. Só que eles querem, né, daí eles falam que eles entendem a causa e querem resolver causa com medicamento. Não, medicamento possa que mascare ou talvez até resolva o efeito. A causa você nunca vai ter. Por exemplo, como você resolve um karma? Por exemplo, eu nasci com a moleira aberta e ela não ia fechar. Eu deveria ir para os Estados Unidos, né, para aumentar a caixa craniana para que o cérebro cresça. Eu teria hoje, né, uma cabeça, vamos dizer, defeituosa, né? O crânio teria um defeito sério. Eu seria hoje um estúpido, né? Teria problemas mentais. No entanto, estou aqui, né? O que que o médico errou? O médico se equivocou. Ele dizia que eu não tinha moleira, mas a moleira estava ali só, era pequena. E como eles estão com pressa, como os professores que ficam só roendo unha, né, os atendentes aí de serviço público, eles só querem chegar ao fim do mês e receber, só pelo dinheiro, esse médico ele falou qualquer coisa. Até um médico mais, né, que fazia valer a pena o que ele está ganhando, ele disse, não, seu bebê era perfeitamente normal. Então, ok, vou desligar aqui. Ó, a Claro Digital, eles, mesmo que eu tire o Wi-Fi, eles ficam me ligando, sabe por quê? Porque eu coloquei crédito e está acabando o crédito. É um desespero. E eles não querem que isso acabe. O psicólogo não quer que tu fique normal, cara. Que você vai ver sua alma. Vai resolver sua alma. Ah, mas vai resolver eu me defrontar com a minha alma? Pelo menos tu tá sabendo da causa, para ver se essa gente está te enrolando ou não. E talvez você, quiçá, consiga resolver por si. Porque se você tiver conhecimento místico, holístico real, meditar realmente, praticar pranayama realmente, não como esses aí vão dizer, isso aí é fantasmagoria, isso aí não resolve também. Eles vão tentar nos atacar com isso, mas é porque resolve. Você não precisa de psicólogo, nem de medicamento, nem de psiquiatra, nem de psicanalista, nem de constelador. Você só tem que ficar em paz consigo mesmo. E possa que fique em paz quando você saiba. É a mesma coisa. Sobre agora que tem, né, ou eu, uma doença terminal, vai adiantar você fica sabendo, aí você já vai se preparando, vai se tranquilizando. Relaxe, né? Que nem aquele relaxe e osse. Entendeu? Não tem o que fazer. O troço, né? O troço está por cima. Só dá para relaxar. Tudo bem.
né? O que eu vou fazer? É minha vez. Tanta gente boa morre, inteligente. Entendeu, gente? Só para entender isso, perdeu o medo da morte. Senão o psicólogo sempre vai, assim, ele vai estar fomentando, afirmando que você tem trauma, então você acredita que tem trauma e cada vez mais medo, mais medo. Escola iniciática também você vai lá, Cone da Lua, a religião é inferno, é tudo, é plantação de medo, né? Se sacudir essa cabeça, cai um monte de piolho de medo, essa cabeça social, e está se proliferando. E sabe o que, que o piolho faz nas escolas? Ela faz o aluno faltar à aula. Entendeu? Atrapalha o ensino. Caraminhola na cabeça. Caraminhola é desnecessária, porque piolho não faz parte do ecossistema capilar, né? E medo não faz parte da evolução humana de sapiens sapiens. Então, gente, eles aí se passando por racionais são frios, mas te deixam emocional. Mas daí quando eles te tornam racional, frio, aí você fica frio e erra e vai acabar lá cuspindo seu karma ou seus problemas, né, numa forma mais linear falando, que não dá para falar, ninguém entende mesmo, todo mundo acha que é místico. Gospe no outro, daí a sua frieza lhe leva para o cárcere, que alimenta o sistema judiciário, né, que está ainda acima da política. É como, por exemplo, a polícia foi quebrar a banca de bingos nas igrejas protestantes. Ele falou assim, o coronel: olha, a gente não tem nada contra bingo. Ora, como é que pode? Um policial contra o bingo que movimenta tanta irregularidade. Só que está lá na cardeneta, na Constituição, que bingo, né, na legislação, bingo é crime. Até ser regularizado. O que é regularizado? É ganhar dinheiro com isso. É tributo, imposto. Senão eu não lhe levaria, mas eu tenho que lhe levar, eu só faço cumprir a lei. Que lei é essa? É a lei porca do pacto social. Se o social concorda com algo que o juiz falou, né, que um senador falou, isso passa a ser crime ou não. Por exemplo, a bebida já foi crime, né, assim, inafiançável. Comercialização de bebidas alcoólicas. Cigarro também. Como a aceitação popular, e isso é muito lucrativo e movimenta a indústria, não, ó, o que eles fazem? É a mesma coisa esse serviço, né? Eles se passam por educados, ó, vamos, né, disciplinar, comportamento. Não pode mais fazer propaganda, é ilegal fazer propaganda de cigarro e bebida, mas pode beber e fumar. É a mesma coisa eles, né? Eles dizem para ti, né, se comporte, que não sei o quê, mas eles não resolvem o teu problema interno. Tu pode continuar, desde que tu pague eles para eles dizer que há uma esperança, ok? Então eu não coloquei a numerologia, a astrologia e o oraculismo, né, tipo a leitura de mãos, quiromancia, cartomancia, sabe por quê? Não é para não arranjar encrencas com meus colegas que são dessa área, mas é porque dentro, pelo menos, do conhecimento do tarô, o tarô foi revelado para Hermes, que é o mesmo Enoque, que é o mesmo Metatron. É um conhecimento divino, criacional. Tanto que há 22 lâminas para toda a história da cosmogênese. E os 56 outros naipes estão falando da humanidade. Isso aí é uma constelação. Só que o erro, o que a cartomancia tem de erro, o cartomancista? É ele ler para os outros, porque ele não é profeta. A não ser que ele tenha, né, como eu aconselharia, todos esses profissionais ter um holista do lado, um sensitivo ou um mediúnico, um projetivo, um meditativo. Mas uma pessoa realmente, né, como a polícia dos Estados Unidos, ela já, e aqui no Uruguai também, já não trabalha mais com investigações sem o auxílio de um mediúnico contratado. E muitos são voluntários. E sempre dá certo.
Dá certo uma vez, duas, três, quatro, cinco, vira uma verdade. Só que eles não, eles trabalham independentes, porque se eles admitir que essas áreas metafísicas estão corretas, eles ficarão em desuso. Será desserviço e serão descartados pela sociedade. Então, tudo que é pacto social, que o povo acreditou, por exemplo, o povo acredita nessa pseudodemocracia que eles estão lá escolhendo. Estão escolhendo as opções deles. Se você não cria opções, você não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é apitar livremente em qualquer lugar, em qualquer ocasião, e ainda tendo o controle da situação. E como? Também tendo o poder de escolher qual é a consequência. Mas como eles, fomentam a social demência, continuamos na mão deles. E a única mão que nós vamos ler futuro é a mão deles nos agarrando e nos enterrando para que nunca sairemos daqui. Paz reverencial a todos.